Oi gente, tudo bem? Como a gente sabe que muitos estudantes já vêm para a Austrália com a intenção de imigrar, outros chegam aqui, se apaixonam pelo país e querem ficar de vez. E como alguns dos nossos inscritos pediram, a gente resolveu fazer um vídeo sobre o DAMA, Acordo de Imigração para Áreas Designadas, que pode facilitar a vida de quem está em busca de um visto de trabalho ou de um visto permanente. Para falar sobre o assunto, a gente convidou uma especialista, a Nia Lopes, agente de imigração da Simply Migration. Nia, vamos começar explicando o que é o DAMA e como funciona? Vamos. Existe uma certa confusão sobre o DAMA. O DAMA não é um visto, na verdade. O DAMA é um acordo entre o governo federal, os governos estaduais e as empresas de áreas específicas dentro da Austrália. Por isso que ele é chamado Designated Area Migration Agreement. É um programa que foi estabelecido entre os governos para facilitar as empresas a trazerem mão de obras especializadas para determinadas ocupações que estão em demanda aqui na Austrália. Hoje, por exemplo, a gente tem 7 áreas dentro da Austrália que já estão negociando e já estão atuando com o DAMA, que é Western Austrália, na área de Goldfields, nós temos no estado de Norte Território, nós temos em Queensland, especificamente em Cairns, nós temos na Orana, que é uma região de New South Wales, nós temos em Warrnambool, em Victoria, e nós temos em South Australia, no estado inteiro. Existe uma relação do DAMA com o atual visto 482, que é um visto de sponsorship, de patrocínio? Exatamente. O DAMA, para uma empresa poder trazer uma pessoa qualificada, né, de fora do país, ele vai usar o visto 482, o visto TSS. O DAMA é o agreement e o visto usado para trazer as pessoas é o 482. Acho que é importante a gente explicar o que é o sponsorship, o que é esse visto através do patrocínio, né? Como é que funciona isso, Nia? O visto 482, que é o visto utilizado através do DAMA, né, do programa DAMA, é um visto que uma empresa vai patrocinar um profissional qualificado overseas. As empresas têm, através do 482, a oportunidade de trazer profissionais qualificados que tenham experiência, que tenham um nível de inglês suficiente. Esse 482, ele tem um processo que é, a empresa tem que ter o sponsorship, né, que é ser uma empresa que cumpre com todas as leis e tem condições de pagar o teu salário também. Porque uma das coisas que eles analisam, quando eles vão fazer toda essa sponsorship, essa empresa tem condições de pagar. Porque tem muitas que querem aplicar, mas não tem um faturamento suficiente. E aí vão explorar o funcionário. Então o governo já ficou de olho e já vê isso. Esses profissionais são profissionais que têm, né, as ocupações na lista de ocupações em demanda na Austrália ou em áreas regionais, né? Exatamente. Ou fazem parte do agreement do DAMA. Aí tem a nomination, né? Que é quando as empresas vão colocar a posição que eles querem nominar, a ocupação que eles vão nominar, e o visto, a aplicação do visto em si. Então, o sponsorship é todo um processo onde a empresa é analisada, onde o aplicante é analisado nas qualificações, e no inglês dele e na experiência de trabalho. E é um visto de trabalho. Exato. O 482, o TSS, é especificamente um visto temporário. Ele não é um visto permanente. Então é importante você saber que se você vai aplicar para uma empresa através do programa DAMA, você está aplicando para um visto provisório, não para um visto permanente. Existem os caminhos para o visto permanente, mas primeiro você vai ter que passar pelo visto provisório. Há algumas diferenças, né? O DAMA tem as suas especificidades, né? Ele não segue exatamente as mesmas regras do 482. Não, existem algumas concessões dentro dos DAMAs, por exemplo, idade, né, experiência de trabalho e inglês. O inglês é o mais bem visto por todos os imigrantes, porque dentro do visto 482, né, que não faz parte do DAMA, todos os aplicantes têm que satisfazer um nível mínimo de 4.5 no IELTS ou no teste equivalente. No DAMA, as empresas conseguem negociar de acordo com a ocupação
um nível de inglês mais baixo, que pode começar do 4, né, para cima. Então, é uma grande vantagem, principalmente para as ocupações, né, que não exigem tanta comunicação, que as empresas conseguem negociar esse acordo. E ocupações também que não exigem tanta qualificação, né? Exato. Tem algumas ocupações dentro do DAMA, que nós vamos falar, né, que elas não exigem, por exemplo, um nível de qualificação como um bacharelado, um bachelor degree. Elas exigem só um certificado 1, certificado 2 ou certificado 3. Então, para essas ocupações, o nível de inglês pode ser um pouquinho menor. Com relação à idade, Nia, qual é a diferença? O primeiro passo, quando você vai aplicar para o 482 através do DAMA ou do 482 sem ser parte do DAMA, não existe um limite de idade. O limite de idade existe quando você vai aplicar para o visto permanente. No visto normal, no 482, o limite de idade é 45 a 50, dependendo das circunstâncias. No DAMA, em determinados estados, dependendo do que foi acordado com o governo, pode chegar até 55, não pode ter 55 completos. Ainda. Tem que ter 364 dias. Salto Austrália, por exemplo, conseguiu, dentro do agreement dele, ter várias ocupações que, quando você vai aplicar para o permanente, você pode ter 55 anos, que é excelente, porque alguns profissionais, quanto mais experiência, eles têm que ter um pouquinho mais de idade. Então, isso favorece muitas pessoas que já passaram do limite mínimo do skilled visa, né, de um profissional qualificado, que é 45 anos. O DAMA também tem uma diferença aí com relação ao salário anual oferecido para o empregado? Tem. Dentro do visto 482, você tem o salário mínimo de $53.900 por ano, que né, o empregador, que a empresa tem que pagar. Dentro do DAMA, eles negociam uma porcentagem menor, que pode chegar em 10%, para pagar para determinadas ocupações. Mas para chegar nessa concessão tem que ser muito negociado com o governo, porque o governo faz justamente isso para que os empregados não sejam explorados. Entendi. Então, o empregado pode receber até 10% menos do que o salário mínimo através do 482, Exato. Se for pelo DAMA. Exato. Outra diferença é com relação à lista, né, de profissões em demanda. O DAMA tem uma lista diferente, que também varia, né, de um estado para o outro, de uma região para outra. Quando as empresas e os governos estaduais começaram a negociar, né, a lista de ocupações, as empresas conseguiram demonstrar para o governo que existem determinadas ocupações que não fazem parte da skilled lista, que eles realmente precisam. Então, nesse caso, existem algumas ocupações que você não vai achar em nenhum outro tipo de visto. Por exemplo, tem algumas ocupações bem interessantes. Scaffolder, né? Que é a pessoa que constrói os andaimes, aqueles andaimes de construções, né, para prédios gigantes. É uma ocupação bem especializada, porque se você, de repente, não constrói um andaime correto, adivinha o que acontece, né? A pessoa que está lá perigoso, pode né? cair. Existe o bar attendant, existe motorista de caminhão, existe motorista de ônibus, existe, por exemplo, o travel agent, né, que é o consultor de viagens. Então, existe uma pequena lista de ocupações que não faz parte da normal lista, que foram incluídas no DAMA porque as empresas conseguiram comprovar que elas realmente precisam dela. Agora, é importante destacar que essas listas variam, né, de um estado para o outro, de uma região para outra. Então, quando a pessoa vai se planejar, né, ou tem interesse, né, em ver se ela tem possibilidade de conseguir um visto através do DAMA, é importante ela pesquisar sobre a região específica, né? Exatamente, porque cada DAMA, né, cada região negociou a sua própria lista de ocupações. E dentro dessa lista de ocupações também, eles conseguiram negociar, por exemplo, quando você vai aplicar para o visto 482 normal, né, que é normal no 482 sem o processo do DAMA, você tem sempre que te satisfazer alguns requerimentos mínimos de experiência de trabalho. Dentro do DAMA, as empresas conseguiram negociar
que a experiência de trabalho seja menor. Por exemplo, no DAMA, você tem que, no mínimo, ter 2 anos de experiência de trabalho. Norte Território, em determinadas ocupações, conseguiu negociar que a pessoa só precise ter 1 ano de experiência de trabalho. Então é importante que quando você está planejando, né, imigrar e está olhando todas as opções, se você acha que o DAMA serve para você, dê uma olhadinha nas diferentes regiões, veja as ocupações daquela região e quais são os mínimos requerimentos para cada uma. Porque às vezes é possível você se encaixar dentro de uma dessas áreas, dentro daquela necessidade específica. E com relação às empresas, né? O que as empresas têm que apresentar? Quais são os requerimentos para as empresas contratarem funcionários através do DAMA? Um dos requerimentos básicos é que a empresa tem que demonstrar que ela procurou um australiano para aquela posição. Se ela conseguiu demonstrar que ela não achou nenhum australiano para aquela posição, então ela pode patrocinar, pode trazer essa pessoa de fora. A segunda é que todas elas têm que estar operando naquela área do DAMA, na região específica do DAMA, por pelo menos 12 meses. Esses são os requisitos básicos. Depois eles têm que provar, né, que eles são uma empresa que não contravém nenhuma lei trabalhista. Porque uma das coisas que o governo tomou muito cuidado no processo do DAMA é que as empresas sejam todas legais e sigam todas as leis. Porque a gente sabe que houve, né, alguns abusos dentro do programa, né, de imigração. Então, se a empresa fez alguma coisa errada, não tem DAMA para você. Como as empresas têm que atender alguns requerimentos e o DAMA é um acordo recente, as pessoas ainda têm dificuldade em encontrar empresas que patrocinam profissionais através do DAMA? Sim, porque, por exemplo, em algumas áreas específicas como Warrnambool, como Orana, que está começando agora, né? Na área de Cairns também, e South Australia especificamente. As empresas agora estão começando a aplicar para o DAMA. Como é que funciona esse processo? Só para ter uma ideia o que as empresas passam, né? Primeiro, elas têm que ter o approval, né, do Estado. Que é uma aprovação. Uma aprovação que a empresa é uma empresa que segue, né, todos os critérios da lei. Depois que elas conseguiram esse approval, né, do órgão estadual, elas têm que fazer o que a gente chama um Labor Agreement, que aí é o acordo de todas essas especificações, né, da concessão da idade, do salário, do nível de inglês, das ocupações, com o governo federal. Depois que eles passaram por esses 2 estágios, eles vão nominar o que significa. Eles vão dizer qual é a ocupação que eles estão precisando do profissional, qual é o nome do profissional que eles estão patrocinando e somente depois vem o visto, a aplicação do visto. Então, é um processo novo. Por exemplo, eu participei de um curso em South Australia, né, porque minha base é South Australia, e eles estavam explicando que, como eles estão começando o processo agora, eles estão também se adaptando conforme eles vão indo. Se eles percebem que tem um processo que não está funcionando direitinho, eles vão tentar aprimorar o processo. Norte Território, por exemplo, já é um estado que, como é a segunda vez que eles estão participando do DAMA, porque os estados têm que renovar em 5 anos, então eles já estão um pouquinho mais adiantados nesse processo. Agora, se você quer saber onde você vai achar a empresa, tem um truque. Você vai no site do Departamento de Imigração e você coloca lá, DAMA Labor Agreement, e você vai achar uma lista de empresas que já fazem parte do DAMA. Já é uma dica para você ir começar procurando e mandando o teu currículo, né, para essas empresas, porque conforme as empresas vão sendo parte, o site da imigração vai atualizando. Tem uma coisa que é muito importante ressaltar, não é, Nia? Que não significa que uma pessoa que foi contratada, que recebeu o patrocínio do visto de trabalho através do DAMA, vai ter o visto permanente. Para uma pessoa que aplicou através do 482 do DAMA, tem que satisfazer requerimentos específicos daquela região. Por exemplo, não são todas as regiões que oferecem
o visto permanente pela idade. Salto Austrália, por exemplo, você pode aplicar até os 55 anos, dependendo da tua ocupação. Outras ocupações, por exemplo, não tem o caminho para o visto permanente de forma alguma. Mesmo que você tenha idade, mesmo que você tenha o inglês, não tem caminho para o visto permanente. Outras situações, dependendo, a empresa vai decidir se ela quer escolher o visto permanente ou não. Então, não é, vamos dizer, um caminho certo. Quando você aplica para uma empresa através do DAMA, você tem que perguntar isso. Porque, né, você tem que fazer o seu planejamento pessoal. Se você tiver, por exemplo, no DAMA, através do DAMA, e não tiver um caminho permanente, não significa que você não pode aplicar para o visto permanente. Você tem as outras opções, você tem o Skilled Visa, né, o profissional qualificado. Mas é importante você saber que não é garantido. Para encerrar, Ni, eu acho importante a gente falar sobre planejamento. A gente está falando aqui do DAMA, que é um acordo um pouco mais flexível no sentido de a pessoa, né, conseguir um visto de trabalho, mas as pessoas às vezes podem se animar, procurar quais são as regiões, as cidades, né, que oferecem esse visto através do DAMA e correr para lá, mas não é bem assim, né? É importante planejar, pesquisar primeiro, para ter certeza de que tem a possibilidade de dar certo, né? Existe um número limitado de vistos para dar através do DAMA, do programa DAMA, né? Por exemplo, algumas áreas têm em torno de 500 vistos para dar, né, através do DAMA, outras áreas têm 300, Salto Austrália tem um pouquinho mais. Isso é por ano? Por ano. Então, isso você também tem que ter atenção, porque não é só chegar lá pensando que está, né, disponível para todo mundo. O que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você tem que ver a tua ocupação. Se a tua ocupação, se a tua profissão está na lista né, de uma das áreas do DAMA, contate, né, os estados, porque todos eles têm uma linha direta, e-mails que você pode mandar que eles respondem. Né? Faça a sua pesquisa. Entre em sites de emprego, vejam, né, quantas vagas existem naquela ocupação. Como eu falei, procure no site da imigração DAMA Labor Agreement, veja as empresas, tente contatar, coloque empresas de trabalho, né, de recrutamento, faça a sua pesquisa e veja muito. Tem algumas ocupações, vou dar só um exemplo, né, barista. Barista está na lista do Norte Território, né? Então todo mundo decidiu, vou lá para o Norte Território porque eles estão patrocinando barista. Só que você precisa achar um café primeiro para te patrocinar como barista. Para você ter onde trabalhar. Para ter onde trabalhar. Visto. Porque sem uma empresa estar lhe patrocinando, não tem como você aplicar para o DAMA. Então eu recebo um monte de e-mails, né, de perguntas. Nia, eu quero aplicar para o DAMA. Aí eu digo, você já tem uma empresa que vai te patrocinar? Então é primeiro você tentar achar uma empresa que esteja precisando da tua profissão e esteja fazendo parte do DAMA. E a lista de ocupações, onde as pessoas encontram? Também no site da imigração? Todos os estados, né, que fazem parte do DAMA, Norte Território, Salto Austrália, Western Austrália, New South Wales e Queensland e Victoria, né, eles têm no site deles, vocês colocam DAMA, né, Victoria, DAMA, Queensland, e vocês vão achar informação da lista de ocupações, vocês vão achar informação também de quais são as exceções que você pode ter para inglês ou para experiência de trabalho. Ou consulte um agente de imigração, porque ele já tem todas essas informações numa só sessão e vai poder te dizer, olha, aqui você pode, aqui você não pode, você precisa disso, você tem que ter esse nível de inglês, né? Então você pode escolher esses dois caminhos, fazer a sua própria pesquisa ou consultar um agente que vai te dar um conselho legal, né, dentro de todas as regulamentações. Era isso que eu ia falar, gente. Se vocês têm interesse em saber mais sobre o DAMA
ou sobre o Skilled Visa, né, que é o visto para profissionais qualificados, ou qualquer outro tipo de visto, né, aqui dentro da Austrália, consulta um agente de imigração, porque o agente vai poder te dizer exatamente qual a lei que está em vigor, né, Nia? Quais são as regras. Para cada região isso vai variar, para cada ocupação isso vai variar também. Cada caso é um caso, né? Porque, como a gente falou aqui, vai depender da sua idade, do seu tempo de experiência de trabalho, de vários outros fatores, do seu nível de inglês. Então, é muito importante que a gente consulte um agente de imigração para traçar aí um plano, trilhar um caminho que leve as pessoas a alcançarem os objetivos dela, né? Exatamente. A Nia está aqui à disposição através da Simply Migration. A Nia já atua nesse mercado há muitos anos, já auxiliou aí muita gente a alcançar, a conquistar, né, um visto de trabalho, um visto permanente, até a cidadania. Acredito que você vibre muito, né, Nia? Muito, quando as pessoas muito feliz conquistam. no momento. Então, a gente vai deixar o site da Simply Migration aqui na tela, mas também na descrição do vídeo. Para quem quiser fazer uma consulta com a Nia, a consulta pode ser feita por videochamada para quem está no Brasil ou em outras cidades da Austrália, ou então pode ser presencial para quem está em Melbourne ou em Adelaide. Nia, muito obrigada, viu? Prazer, espero ter ajudado. Ajudou com certeza. Obrigada e até o próximo. Até o próximo. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui pra gente, compartilha com os amigos. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o Dama ou sobre visto de trabalho, deixa nos comentários que a gente vai te responder. Aproveita e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Toda semana tem vídeo novo por aqui sobre intercâmbio. Segue a gente também lá no Instagram, o @intercâmbio, para você acompanhar os nossos stories diários, as nossas lives semanais, informações e belas fotos dos destinos de intercâmbio que a Westone oferece lá no nosso feed. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!